Olá, pessoal. Novamente com vocês. Aqui é a professora Verônica de Mello Sacramento. Estou acompanhando vocês na disciplina Psicologia da Educação. E esta nossa aula diz respeito à teoria da Gestalt, a percepção humana. Convido vocês, logo nesse início, a observarem todas essas figuras que vão nos ajudar, né, juntamente com a parte teórica, a entender um pouco sobre a Gestalt. Muito provavelmente, vocês já tiveram contato com uma delas. Muito provavelmente, porque elas circulam facilmente pelas redes sociais, também são encontradas em livros, no nosso material didático, etc. Mas eu quero que vocês fiquem mais atentos, especialmente à última delas, a que está mais embaixo, porque ela já foi um desafio aí para verificar os animais presentes nessa figura. Bom, a resposta vai ser no final da aula. A Gestalt, ela é uma teoria que estuda como nós, seres humanos, percebemos as coisas. A psicologia da Gestalt, que também é uma teoria, ela aborda os princípios que determinam que a nossa percepção não se dá por pontos isolados, mas sim pela compreensão do todo. Gestalt, na verdade, nós temos uma certa dificuldade na tradução dessa palavra, mas é interessante que vocês associem a palavra o todo. Aquele primeiro olhar, você não vê, na verdade, nós não vemos todos os detalhes, nós vemos o todo e só então, posteriormente, conseguimos ou começamos a analisar as partes. A abordagem gestáltica e psicopedagogia, isso aí é um texto, na verdade, é um artigo sobre o olhar compreensivo para a totalidade da criança na escola. Eu recomendo a leitura desse material, muito interessante, e parte dele faz parte de nossas aulas, e também ele está recomendado na sala virtual como material complementar. A Gestalt trata-se aí da totalidade, a configuração é a plenitude. O conceito de totalidade envolve a relação entre o todo e suas partes, suas interconexões harmoniosas e coerentes, e formam uma unidade significativa. Essa mesma Gestalt é utilizada em diversos ramos, assim como outras teorias, e um dos primeiros a explorarem, a estudarem a Gestalt foi Max Wertheimer. É possível encontrar muito material na internet que envolve a Gestalt, especialmente para designers de propagandas, marketing como um todo. A Gestalt, ela normalmente vem associada a 6 leis ou a 6 princípios que dizem respeito justamente a esse olhar, como que nós interpretamos as coisas que chegam até nossos olhos. Daí vem a lei da proximidade, da continuidade, da simplicidade, entre outras. Mas eu destaquei algumas para vocês. A lei referente à pregnância ou boa forma, ela tem a ver com a percepção do mundo que tende a se organizar e a se equilibrar para solucionar nossos problemas. Essa figura aí, ela é muito interessante e num primeiro momento, eu particularmente imagino que vocês também estejam apenas enxergando uma espécie de aglomerado, um local em que existem muitas casas juntas, muito provavelmente pessoas de baixa renda morando aí, e o nosso olhar, né, o primeiro olhar, é que está tudo normal, né? E quando você consegue aproximar um pouco mais e verificar com mais detalhes, inclusive tem na descrição do cartaz logo aqui embaixo, né, do material aqui embaixo, do outdoor aqui embaixo, dizendo que muito provavelmente ninguém tenha percebido que essas casas estão todas de cabeça para baixo. Então,
é justamente um dos princípios da Gestalt, que é essa questão do olhar o todo. A gente, de certa forma, já está acostumado com algo parecido com isso, mas não da maneira como está. Outra lei ou outro princípio relacionado à Gestalt pode ser chamada aí de continuidade, e está relacionada à coincidência de direções ou alinhamento das formas dispostas. E isso vai facilitar a compreensão. Se vocês observarem, o todo tem a aparência de um trem, mas na verdade o que a gente tem é um conjunto de pilhas contínuas, né, uma atrás da outra, fazendo justamente esse formato. Outra lei, outro princípio relacionado à Gestalt é bastante interessante, que é o chamado princípio do fechamento. O nosso cérebro, ele naturalmente, ele vai complementar essas figuras, onde falta aí algum traço, alguma linha que vá delimitá-los. Bom, não sei se vocês já pararam para pensar a respeito, mas o primeiro símbolo aí é possível perceber a presença da letra C, que é a inicial dessa rede de supermercados. Se vocês também observarem a segunda figura, referente à Fórmula 1, né, tem-se o F bastante evidente, mas o 1 fica entre o F e um corredor de velocidade, digamos assim. E a última figura, que é bastante sugestiva também, diz respeito a uma bebida, e apesar da figura não estar completa, o nosso cérebro naturalmente entende que ali se tem uma pessoa e as pernas já estão contornadas, entre outras coisas. Então, de forma complementar, outros princípios como semelhança, proximidade, unidade, também são explorados no nosso material didático e insights como esse que eu coloquei aí embaixo para depois vocês verificarem. E, de certa forma, a gente tem que a fórmula fundamental da teoria da Gestalt pode ser expressada da seguinte forma. Escreveu. Isso encontrei nesse site citado aí embaixo. Existem conjuntos, o comportamento dos quais não são determinados por seus elementos individuais, mas onde o processo da parte são determinadas pela natureza intrínseca do todo. É o objetivo da Gestalt de determinar a natureza de tais conjuntos. Bom, aí está a resposta para vocês. Não sei exatamente se conseguiram imaginar essa quantidade de animais, mas aquela figura inicial, que aparentemente havia aí um elefante, era mais fácil identificar talvez os outros animais aí em branco, mas existe, de acordo com a resposta, até a presença de mosquito, de uma cobra, de uma tartaruga, entre outros. Então, fique aí com o final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo momento.